Ei, Andréia, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Camila, bem-vinda. Esperando as pessoas chegarem. Como é que tá chegando o som aí pra vocês? Caras Imóveis, é a Bia. Como é que tá chegando o som pra vocês? A luz tá boa. Eu acho que vai refletir um pouco no meu óculos dessa vez, deixa eu ver. Ih, vai. Mas eu acho que eu tô conseguindo ler direitinho. E como estão os exercícios? Estão fazendo os exercícios? Fizeram a meditação? Ontem eu lamento, não pude estar aqui com vocês, surgiu um atendimento bem em cima da hora. Ei, Marilza, que bom te ter aqui. E acabou que eu não consegui entrar. Essas coisas que nos acometem, né? Nós que somos terapeutas, ei, Bia, que somos terapeutas, às vezes acontecem emergências e a gente precisa atendê-las. E aí, Yasmin, Bel, muito bem, boa noite, povo chegando, 19h01, todos bem? Ah, que linda, Yasmin, que linda que você está aqui. E hoje a gente vai falar sobre abundância. Minha meditação de hoje de manhã, tive uns insights interessantes para além do que eu já havia planejado. E aí eu quero compartilhar com vocês qual foi a minha experiência de entendimento sobre abundância, né? Eu acredito verdadeiramente que compreender as coisas aqui não é a mesma coisa que compreendê-las aqui no coração. Às vezes a gente compreende na cabeça, mas a gente não incorpora a ideia, né? E com abundância não é diferente. A gente pode ir ao dicionário e lá vai estar o significado da palavra abundância. Abundância é aquilo que é muito, tem uma grande quantidade, né? Tem alguns dicionários que entendem, inclusive, que por extensão é aquilo que é excessivo. Eu assim não entendo. E não entendo muito essa interpretação extensiva da palavra abundante. Abundante é aquilo que nós temos em quantidade, né? E aí, para falar de abundância e do momento em que eu me conectei e, de fato, incorporei o sentido de abundância à minha vida, deixando claro que quando a gente incorpora, aquilo passa a fazer parte da vida da gente, foi no ano de 2010. No ano de 2010 eu trabalhava em Brasília, como alguns de vocês já sabem, e eu coordenava um grande fundo público. E final de ano, para quem coordena fundos públicos, é um corre-corre danado, assim, extremamente estressante. Sabendo disso, eu programei as minhas férias para a partir de 2 de janeiro, porque eu sabia que eu iria trabalhar no Natal, que eu iria trabalhar no Ano Novo. Então, lá por novembro, eu comprei passagens aéreas para mim e para os meus filhos, para que nós fôssemos passar as férias com a minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã, com as minhas 2 irmãs, lá em Fortaleza, né? Verão, praia, sol, vocês já começam a imaginar que delícia de férias que seria. Fiz a solicitação de férias no sistema, né, do meu trabalho. E eis que fui surpreendida ali no dia 30 de dezembro, mais ou menos, é quando chega o pessoal do RH e me fala assim: Maria Cláudia, o sistema teve um problema, ele registrou o seu pedido de férias, mas ele não registrou no sistema de pagamento. Então você não vai receber o valor das férias, mas está programado, então você pode sair de férias. E eu fiquei assim, meio sem ar, porque aquilo significava dizer que eu ia viajar sem um tostão. Quem é assalariado que está aqui me assistindo sabe.
A gente espera o pagamento vem, ele paga o aluguel, ele paga o cartão de crédito, água, luz, telefone, internet, né, escola das crianças, quando é o caso, etc, etc e tal. Meus filhos eram adolescentes nessa época. Então, o meu salário de dezembro, ele já tinha ido para pagar as contas, né? O dinheiro das férias era para viver as férias. E aí eu fiquei assim, só não fiquei pior naquela situação, porque eu falei, bom, pior cenário, eu tô indo para casa da minha avó, para casa da minha mãe, para casa da minha irmã, então teto eu tenho. Onde dormir, confortável, gostosinho eu tenho, comida eu tenho, né? Então, tudo bem, não vou poder me divertir, não vou poder sair, não vou poder, né? Mas tá tudo certo, eu vou estar segura com os meus. E aí tive aquela conversa difícil com os meus filhos adolescentes, né? De explicar para eles que a gente ia de férias para Fortaleza, para aquele lugar paradisíaco, para aquelas praias incríveis, com comidas deliciosas, e que nós íamos ter que apertar o cinto, ir à praia, só tomar água de coco e voltar para casa, tudo bem regrado. E assim foi. Fomos para Fortaleza, mas, como eu disse antes, estava em casa, né? Eis que acontece uma coisa curiosa. Minha irmã, na época, tinha um grupo de amigas muito animadas e ela me apresentou para essas amigas e a gente estava conversando numa saída que a gente fez e tal, e aí uma delas falou assim, gente, a gente podia passar uma semana lá em Canoa Quebrada. Eu não sei se alguém da audiência conhece Canoa Quebrada, se conhece, coloca um sim aqui pra mim, pra eu saber. Mas Canoa Quebrada é assim mais ou menos uma Búzios do Ceará. Não é barato para Canoa Quebrada. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão um Google para ver como é que é um pacote para Canoa Quebrada. E eu tenho uma casa em Canoa Quebrada, a casa tá fechada, cabe todas nós, vamos passar uma semana em Canoa Quebrada. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para os meninos, falei, vamos, né? Eu tô em contenção de despesas, mas ok. As meninas, não, a gente vai ao supermercado, compra tudo, cozinha em casa. Ótimo. Passamos uma semana em Canoa Quebrada. Sol, mar, areia, verão, música nas ruas, gente bonita. Uau! Aí a semana foi maravilhosa, o pessoal super animado. Então, na volta, uma das meninas que estava no carro falou assim, gente, tá tão gostoso, vamos esticar essa nossa estadia na praia? Meu pai tem um apartamento num condomínio no Beach Park. Quem conhece o Beach Park no Ceará sabe que é um espaço de luxo, né? Beach Park é um bairro, é um lugar, é um espaço, é uma praia de gente muito bem financeiramente, né? E assim nós decidimos ir pro apartamento do pai dessa outra amiga. Num condomínio, assim, vocês não acreditam, o apartamento de frente pro mar, várias piscinas, né, no condomínio. Aí você atravessava a área das piscinas, você saía num portãozinho que dava direto na areia, e ali naquela área, bem em frente ao portãozinho, um lounge com futons espalhados na areia, cobertos com palha, uma coisa assim paradisíaca. Nós passamos ali mais uns 3 dias ou 4, e num final de tarde, aquele odor de brisa marinha, sabe aquela brisazinha do final da tarde que toca a pele da gente como se fosse uma carícia? E eu sentada no lounge com 2 amigas da minha irmã e os meus filhos, e uma delas é cantora na noite, né? E ela estava falando exatamente sobre a incerteza de cantar na noite, né? Tem dia que tem show, tem dia que não tem show, tem casas que pagam melhor, tem casas que pagam de acordo com a frequência, etc e tal. E eu falando, e aí, enfim, entramos nesse assunto de dinheiro. Eu falei, pois é, você imagina, nem pagaram as minhas férias e eu vim pra cá sem dinheiro nenhum e tudo. E eu ainda conectada com essa vibração de que eu não estava sem dinheiro nenhum, que eu estava na dependência, que eu estava, né, vulnerável.
E aí ela virou para mim e falou assim: Maria Cláudia, olha em volta, presta atenção onde a gente está. Presta atenção o que a gente está usufruindo desde a semana passada sem gastar nenhum tostão a mais. Só o que a gente já gastaria mesmo. Confortavelmente instaladas num lugar paradisíaco. Tem gente que vem do Brasil, de todo o Brasil e do mundo para ficar nesse lugar. E a gente está aqui, de graça. Experimenta fechar os olhos e sentir esse cheiro de mar, sentir a beleza desse lugar, perceber e agradecer. Isso é abundância. Abundância não é exatamente o dinheiro. Abundância é fruir, né? Fruir o que a gente tem, o que a gente recebe. Agradecer por tudo aquilo que a gente recebe exatamente como é. E aí eu escutei ela falando aquilo e foi como se as palavras dela, junto com aquele cenário paradisíaco, fossem assentando em mim. E foram pouco a pouco tomando conta do meu corpo, assim, num morninho gostoso, sabe? Eu emudeci naquela hora, eu não conseguia falar mais nada. E por um bom instante eu fiquei realmente fruindo e agradecendo tudo aquilo que eu estava recebendo. Recebendo assim do universo, inteiramente gratuito. Pelas mãos dessa amiga da minha irmã, como tinha recebido na semana anterior pelas mãos de outra amiga da minha irmã. Pessoas que eu tinha acabado de conhecer. Ainda naquele verão, eu recebi um telefonema. Acho que uns 3 ou 4 dias depois eu recebi esse telefonema de Brasília. E nessa época eu compunha um conselho nacional. E aí me ligaram do conselho e me disseram: olha, Maria Cláudia, o conselho recebeu um convite para ir a El Salvador em maio, eu acho, abril, março, não lembro bem, 1 ou 2 meses depois daquelas férias. E como o tema é economia criativa de mulheres, nós pensamos que você poderia ser a melhor representante do conselho para ir a essa viagem. Ela é organizada pela Organização Ibero-Americana de Países e tal. Você concorda em fazer a viagem? Eu posso mandar o convite para o lugar onde você trabalha para te autorizarem? Eu falei: uai, mande. Eu não conheço El Salvador ainda, né? Pensei comigo. Falei: nossa, segundo país na América Central que eu vou conhecer. E recebi já de um outro lugar, já do lugar de quem percebe a abundância, de quem percebe os presentes do universo. E quando retornei a Brasília, então, organizei todos os detalhes da minha viagem e voei para El Salvador, onde fui representar o conselho, né? E falar sobre economia criativa, economia da cultura e empoderamento feminino. Lá eu conheci mulheres incríveis. E na volta, na conexão no Panamá, eu fiquei conversando com uma espanhola que também estava na reunião, que representava a Espanha na reunião. E nós passamos pelo menos 4 horas na conexão naquele aeroporto, trocando ideias, conversando. Pois bem, ainda não terminou a história da abundância. Porque uma coisa super importante com a abundância é que quando a gente se conecta com ela, assim, nesse lugar do coração, de incorporar a sensação de abundância, ela nos acompanha o tempo todo. Então, quando eu cheguei a Brasília de volta de férias, arrumei as coisas para a viagem, fui para El Salvador, conheci a Ángel na conexão, e aí aconteceu uma coisa, no mínimo, interessante. Eu deixei o meu trabalho. Foi a época da depressão, vocês lembram, eu já contei essa história. E montei uma empresa, uma pequena empresa de produção. Eu só tinha um contrato
portanto as coisas estavam apertadas. E o contrato terminava em julho. E era um contrato de alguns meses só, né? Mas ok, começo de empresa, é isso aí, eu estava segura pelo menos até agosto, em termos financeiros, né? Eis que em junho eu recebo um e-mail do absoluto nada, me convidando para dar uma palestra na Espanha em agosto. Falar sobre economia da cultura, empoderamento feminino, diversidade cultural, num evento chamado Entre Dos Mundos, lá na Galícia. E eu, uau, me surpreendi com o convite, fiz as contas, era o tempo de terminar o meu contrato. Eu falei, claro, vou. Lembra, era o meu primeiro contrato que ia durar só 4 meses e eu tinha o dinheiro certo para esses 4 meses. Pois bem, cumpri o meu contrato, recebi o meu dinheiro e lá estava eu, de repente, desembarcando em Lisboa, onde fiz conexão, em pleno verão europeu. Quem já viajou para a Europa no verão sabe o quanto custa viajar para a Europa no verão. E lá estava eu, desembarcando em Lisboa, em pleno verão europeu. Sem nenhum euro no bolso, diga-se, nenhum euro no bolso. A sorte é que esse evento pagava para o Labore. Então, assim eu fui. Passei algumas horas no aeroporto de Lisboa, tomei o voo regional para La Corunha, me instalei num excelente hotel, jantei num restaurante incrível. No dia seguinte fiz a minha palestra, passeei, depois ainda tomei uma carona com as organizadoras do evento, fui a Santiago de Compostela, recebi os meus honorários, o meu Prolabore, e as meninas do evento ainda desdobraram minha passagem de volta para eu passar 5 dias em Lisboa, que eu não conhecia. Portanto, eu tive 2 verões incríveis no mesmo ano. E presta atenção, sem quase nenhum dinheiro. Abundância não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com esse espírito de olhar para aquilo que a gente recebe com imensa gratidão. A gratidão é o amor em ação. Só que não adianta a gente pensar em gratidão. Não é o pensar, não é acreditar na gratidão. Não é falar eu sou grata. É uma sensação. É uma sensação que nos acompanha quando nós temos esse clique, esse despertar para a abundância em que nós vivemos. E quando a gente desperta para a abundância em que nós vivemos, então a sensação de gratidão toma conta de nós. E essa sensação, esse sentimento de gratidão que nos envolve de tal forma que a gente passa a ver a abundância em tudo o que nos acontece. Alguém já sentiu isso? Se sim, coloca um S aqui para mim. E compartilha a sua experiência. Entrou um cisco no meu olho, gente, tá dificílimo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, a minha descoberta da abundância e da gratidão. E o quanto isso mudou também a minha trajetória. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, porque lembra, a minha quebra em janeiro de 2015 só veio muito tempo depois. Mas mesmo quando essa quebra veio, mesmo tendo sido desafiadora e dolorosa, mesmo tendo me obrigado a me curvar diante dos homens que estavam em volta de mim para pedir ajuda, mesmo tendo pedido ajuda para Luciana, era de um lugar de abundância que eu fazia. Porque, gente, eu estava morando no Rio de Janeiro.
Eu estava hospedada no bairro de Laranjeiras, num apartamento delícia, super bem acolhida. Toda essa tsunami acontecendo na minha vida, e eu estava na cidade maravilhosa. Talvez a primeira ou a segunda cidade mais desejada do planeta. Vocês têm noção do que é isso? Que ao redor do globo as pessoas sonham em conhecer o Rio de Janeiro. E eu quebrei lá, no meio daquele paraíso estético, em pleno verão carioca. É muito de verdade, sabe? A sensação de gratidão. Mesmo lá, mesmo quebradíssima, mesmo tendo que pedir ajuda para comprar comida. Porque quando a sensação de abundância chega, ela não vai mais embora. É como um registro, é como uma tatuagem na nossa pele. E na medida em que a gente tem isso tatuado, todo o resto fica muito mais fácil. Inclusive, o compromisso com o nosso bem-estar físico, afetivo, financeiro, profissional, familiar. Eu tenho um exercício muito especial para hoje, né? Eu vou passar uma meditação mais tarde no grupo, uma meditação da abundância, de você ser envolvido pela abundância, mas também um exercício. E eu não vi resposta aí se alguém já tinha sentido a sensação de abundância. Deixa eu dar uma deslizada na tela aqui para ver se teve, eu que não vi, porque eu tô sem óculos, como vocês podem notar. E se vocês estão gostando da live, deem like, eu adoro ver esses coraçõezinhos subirem. É uma verdadeira sensação de abundância quando esses coraçõezinhos sobem. Inclusive porque o algoritmo do Instagram entende que está sendo bacana a live e distribui para mais gente. E aí a gente tem uma abundância de audiência. E essa mensagem pode chegar mais longe, né? Então, o desafio de hoje, a proposta de hoje é que a gente se conecte com a sensação de abundância, e para isso eu vou doar essa meditação lá no grupo do Telegram. Se você não se inscreveu ainda no grupo do Telegram, o link está na minha bio, tá lá, inscrições aqui, um dedinho para baixo, tem um link, é só clicar e lá tem o link para o grupo do Instagram, tem os exercícios dos dias 1, 2, 3 e 4, tem a meditação da fusão dos pais e nós vamos colocar hoje essa meditação da abundância, tá? Para vocês fazerem. E além disso, a gente vai colocar o exercício, esse exercício que nos coloca, nos conecta com toda a abundância que existe em torno de nós, com tudo o que o universo nos dá, para que a gente possa tomar consciência e receber integralmente da vida aquilo que ela nos deu, certo? Mas antes disso, antes de eu passar esses exercícios lá no grupo do Telegram, eu recebi algumas dúvidas, eu até comentei lá no grupo, mas eu vou comentar aqui também, pode ser que alguém não esteja, tenha feito a meditação, tenha feito o exercício do primeiro dia que eu passei ao vivo e não tenha tido esse desdobrar, né? Mas eu vou passar de todo jeito. Várias pessoas me procuraram no direct falando sobre as sensações, primeiro falando sobre a lista, né? O exercício número 1, para quem não lembra, era fazer uma lista das crenças, das coisas que vêm à sua mente relativas a dinheiro, que você aprendeu na cultura de onde você vem, na família, essas frases que ficam aqui por detrás, como subtexto, como entrelinhas na sua postura e na sua relação com a vida, com o dinheiro e com o mundo. E esse era o primeiro exercício. No dia 3 eu fiz um segundo exercício usando essa lista, que era escolher dentre essa lista aquela crença que você acha que era a mais forte, escrever num papel, colocar no chão e, centrada, olhar para esse papel, olhar para essa crença, observar o corpo, como o seu corpo reagia, é um exercício cinesiológico. Observar como o seu corpo reagia diante daquela crença, né?
espelhada, exposta naquele papel. E depois caminhar em direção a ela e se colocar sobre o papel e ainda observar o corpo. Aí várias pessoas me procuraram. Quem fez o exercício coloca um sim aqui para mim. Se quiser compartilhar a experiência publicamente, fica à vontade. E me procuraram relatando as suas sensações com respeito àquelas crenças, aquelas suas sensações físicas, né? E aí eu esclareci que esse segundo momento do exercício é um momento de diagnóstico, de perceber de onde vem essa crença. Se vem da sua ancestralidade feminina, do lado da sua mãe, ou se vem da sua ancestralidade masculina, que vem do seu pai. De que rama que vem essa crença, né? E essa segunda etapa do exercício é então um diagnóstico para que a gente possa ter um ponto por onde começar o trabalho. Quando a gente faz um exercício sistêmico não é uma constelação, mas é também muito potente, ele nos traz consciência, num primeiro momento, de onde é que está o emaranhamento, de onde é que o fluxo de amor está interrompido no seu sistema. Então, essa sensação física, ela traduz um pouco de onde vem. Se eu fosse falar sobre todas as possíveis sensações físicas e explicá-las uma a uma, a gente ia ficar aqui até o final do ano. Então não é possível. Eu respondi para cada pessoa individualmente, aquelas que me procuraram e trouxeram suas sensações. Mas o mais importante para vocês é saber que a sensação física é, na verdade, uma pista importante da origem, não só da crença, mas da potência e da força com que essa crença se apresenta na sua vida, né? E o terceiro passo desse exercício, eu passei lá no grupo, mas eu vou passar aqui porque eu não tenho certeza se está todo mundo aqui. Como foi um exercício que a gente passou ao vivo, eu vou compartilhar com vocês. Então, um terceiro passo possível é fazer um exercício sistêmico, uma vez identificada a origem do emaranhamento, da interrupção do fluxo de amor, é fazer um exercício sistêmico acompanhado, né, por uma facilitadora de constelação familiar, para sanar essa interrupção do fluxo de amor no seu sistema. Uma outra forma de resolver, se você não tem contato com uma facilitadora, se você não conhece uma facilitadora na sua cidade, ou enfim, whatever, né, que possa estar acontecendo, você então tem uma outra possibilidade, que é um exercício que você vai lembrar dos seus tempos de escolinha, que é um exercício simples, parece banal, mas eu juro que não é banal e que funciona muito bem. Não significa que, se há uma interrupção importante do fluxo de amor no seu sistema, esse exercício que eu vou passar agora vai resolver completamente. Não é isso. Mas pelo menos uma parcela ou um aspecto das consequências dessa crença na sua vida vão ser saneadas. Por quê? Num sistema, tudo está interligado. Então, a memória ancestral está interligada com o comportamento, está interligada com os seus pensamentos, está interligado com as suas emoções, está interligado com o seu corpo, certo? Então, uma vez que você identificou que tem um diagnóstico ali, que tem uma interrupção do fluxo de amor, isso é um aspecto que a gente resolve com o exercício sistêmico. Mas, como está tudo ligado, isso também significa que essa crença ficou plasmada na sua mente, no seu cérebro, certo? Neurônios, estamos falando de neurônios. E esse exercício que eu vou passar agora para vocês com relação às crenças é um exercício para que, do ponto de vista neuronal, você crie um novo registro, certo? Então é essa fatia da pizza do problema. Oi, Soraya, tudo bom? No que consiste o exercício? Sabe aquela história quando a gente escrevia uma palavra errada?
Hoje em dia, eu não sei se a pedagogia apoia esse tipo de medida. Mas no meu tempo, na escola, quando a gente escrevia uma palavra com ortografia errada, a professora passava como exercício que a gente repetisse a escrita da palavra com a grafia correta, tipo preenchendo a folha do caderno. Era uma repetição. A repetição funciona. E eu posso te provar que ela funciona. Quer ver? Eu não sei se você colava na escola ou na faculdade. Eu sempre fui um fracasso para colar. De verdade. Sempre, as 6 vezes que eu colei em toda a minha vida estudantil, eu fui pega. Todas as 6 vezes. Então, lá pelas tantas eu desisti. Mas veja se não funcionava. Quando você não sabia a matéria, aí você fazia aqueles papeizinhos pequenininhos, ou então escrevia na mão, a cola, sabe? Veja se acontecia isso com você. Comigo aconteceu muitas vezes. Eu fazia o papelzinho, depois eu não precisava do papelzinho. Por quê? Porque eu tinha decorado aquilo. Aquilo tinha fixado na minha mente. Verdade? Inclusive, uma das 6 vezes que eu fui pega colando foi exatamente por causa disso. Lembro como se fosse hoje, primeiro ano do ensino médio, química, matéria. Passei a manhã inteira fazendo cola para a prova do dia seguinte. Fiz colas e colas, vários bilhetinhos assim pequenininhos. Coloquei embaixo das coxas. A prova chegou, comecei a fazer a prova, comecei a responder a prova. Terminei a prova, levantei da prova, a professora estava do meu lado, o papelzinho caiu no chão. Pegou a minha cola. Eu não tinha usado a cola. Eu não tinha usado a cola por um motivo simples. Eu tinha aprendido aquela matéria que eu tinha colocado no papelzinho. Perdi 3 pontos na minha prova. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Né? Por que eu estou dando essa volta toda? Para te dizer que o exercício que você vai fazer para liberar os seus neurônios, a parte mental da sua relação com essa crença, é escrever o contrário da crença. Mas não é escrever uma vez não, gente. É com vontade de liberar os seus neurônios dela, certo? Então você vai pegar uma folha de caderno universitário e vai fazer frente e verso. Então, por exemplo, se a sua crença, a mais potente, assim, que moveu o seu corpo, é a crença dinheiro não traz felicidade, o que você vai escrever? Dinheiro traz felicidade. Repete, dinheiro traz felicidade. Enche a folha. Enche a folha. Abunda a folha. Dinheiro traz felicidade. Dinheiro traz felicidade. Tem outras crenças. Não sei quais são as crenças que estão aí, que permearam as listas de vocês. Mas você vai escolher uma delas que você considera a mais forte, a que você mais escutou na sua infância, na sua vida. E você vai, então, depois de fazer aquela segunda etapa do exercício que eu já falei, você vai fazer o exercício de escrever o contrário da crença. Isso, Dani, faz, certo? Frente e verso. Você vai fazer isso hoje, vai fazer isso amanhã, vai fazer isso depois de amanhã, vai fazer isso Deixa eu ver que dia que a gente tá. Hoje é domingo, né? Domingo, segunda, terça, quarta-feira. Até quarta-feira você vai fazer, tá? 4 dias fazendo. Vale juntar felicidade e dinheiro na mesma sentença de forma positiva, vale muito, tá? E aí quem quiser pode mandar fotinho do exercício lá no grupo, não precisa mandar no direct não, que é só pra, entendeu? Só pra dar aquela força pros colegas. E aí também a gente trocar um pouco impressões sobre as crenças que estão aí permeando a cabeça de vocês, né? Joia, Suelen falou que vai fazer, a Márcia também, Soraya vai fazer, que massa, Dani, Fefe Fonseca, oi lá, tudo bem?
Top Fotógrafos, tudo bem? Joia, gente, excelente. Vamos fazer, vamos botar fé. E hoje vocês sabem, é o último dia da nossa semana, vamos falar sobre dinheiro, mas o grupo no Telegram continua. A gente continua passando exercícios lá, vamos continuar trocando ideias por lá, pelo grupo do Telegram. E eu vou colocar hoje, depois da live, um link para quem quiser, quem fez esse diagnóstico de de escrever a crença no papel e sentiu os sintomas físicos, sentiu peso nos braços, sentiu peso nos ombros, sentiu puxar para trás, ou qualquer outro sintoma dessa mesma natureza, às vezes dor de cabeça. Então, se você teve esses sintomas, eu vou te fazer um convite. Vou te fazer um convite massa, assim. Depois dessa live eu vou colocar lá na área de links do meu perfil, da minha bio, um link para pré-inscrição para um lote extra do passo do dinheiro na jornada de constelação familiar. Quem acompanha o meu trabalho aqui em São João del Rei sabe. Eu vendo a jornada no início do ano. Esse ano, excepcionalmente, a jornada 2020, que é a terceira edição, eu vou abrir as inscrições em dezembro, tá? Mas eu sempre faço isso no início do ano e depois acabou. Todo mundo sabe disso aqui em São João. Quem é meu cliente, né? Pelo menos. Mas esse ano, com a jornada do dinheiro, eu tive muito pedido de gente que não conseguiu se inscrever no início do ano para que eu abrisse um lote extra de vagas. Inclusive, durante essa semana que a gente estava fazendo as lives, eu tive pedido para abrir lote extra, né? Pro passo da prosperidade financeira, do dinheiro. E aí eu decidi que eu vou abrir o lote extra com 10 vagas apenas. Quem conhece o meu espaço sabe, não dá para ser mais, né? Tem que ser realmente uma quantidade X. Então, quem é de Minas e quiser fazer a pré-inscrição, eu vou deixar o link depois da live. Vai ficar lá no link na bio, vou colocar também no grupo do Telegram o link. Se você tá afim, você se inscreve, faz essa pré-inscrição, que quando a inscrição abrir, você vai receber então um e-mail com o link do formulário de inscrição. Lembrando que são 10 vagas só. Né? Eu gosto, quem acompanha o meu trabalho aqui em São João na jornada sabe, eu gosto de ter um grupo de um tamanho que fique confortável aqui no espaço, né? Talvez eu precise ir até para um outro espaço, mas que fique confortável, que eu possa dar atenção especial para todos, né? Então se liga nessa dica, se você é de São João ou se é da região São João del Rei. Na jornada a gente tem gente de BH, tem gente de Carrancas, tem gente de Varginha, tem gente de Campo Belo, tem gente de vários lugares, daqui de Minas, Barbacena, Lagoa Dourada, enfim, aqui da região das vertentes mesmo, né? Vertentes mais BH, porque BH também vem. E aí a Márcia tá dizendo que sentiu o peso nos ombros. Márcia, você identificou se vinha do lado direito ou do lado esquerdo, ou se era um dos dois? O peso que você sentiu? Se você quiser comentar, a gente pode comentar um pouquinho do significado, aproveitando que você abriu aqui diante de todos. Esperar um pouquinho a Márcia responder, são 19h38, ainda dá tempo da gente falar bastante sobre esse negócio do diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vale para a questão da crença, gente, vale para outras coisas também, tá? Esse é um diagnóstico que eu ensino aqui na jornada, porque ele é um diagnóstico que a gente pode aplicar com crenças, mas a gente também pode usar essa mesma metodologia para ajudar a gente a tomar decisões. E isso eu explico aqui na jornada, a gente pratica aqui na jornada. A gente já vai para o terceiro ano, né? 2020 é o terceiro ano da jornada de Transforme Sua Vida com a constelação. Então, tem bastante gente já afiado com isso, bem afiado.
E por que que eu não explico essa parte toda da tomada de decisão assim na live? Não é por nada, é porque é legal você fazer junto a primeira vez. Porque você vê que eu expliquei, eu coloquei na questão da crença, mas eu só consigo ir até aí com você. Né? Com vocês eu só consigo ir até a parte do diagnóstico. Porque se vocês não têm experiência ainda, eu não estou aí para fazer o exercício junto. Esse exercício é um exercício para lá do diagnóstico que facilmente se transforma numa constelação. Então é importante que você faça isso com um profissional do seu lado, um facilitador, né? Então por isso que a gente só vai até a parte do diagnóstico, tá? E uma vez que você aprendeu, aí é outra coisa, você já vivenciou, aí você tem condição de fazer, aplicar para tomada de decisões também. Ai, Camila, pois é, sabe o que aconteceu com a live de ontem? Eu não consegui salvar. Não sei por que cargas d'água, o meu telefone não deu, o Instagram não me deu a opção salvar. E aí eu fiquei sem a cópia dessa live, mas ela ficou no ar até agorinha pouco, até a hora que eu entrei. Suelen tá falando que sentiu queimando os ombros e a nuca. Os ombros, os dois ombros, Suelen, ou só um deles? Depois você me responde aqui, porque aí a gente também tem como dar uma avaliada. E esse queimando, eu fiquei aqui curiosa de saber se essa sensação de queimar era uma ardência ou se era um calor intenso. O que você está chamando de queimando. Porque esse é um sintoma bem forte, pelo que você está me dizendo, né? Nos dois ombros. Ardência. Bom, os dois ombros me indicam, quando a gente tem dos dois lados, isso me indica muito fortemente que você tem esse conteúdo vem dos seus dois ramos, tanto o ramo paterno quanto o ramo materno. Algumas pessoas sentem só do lado esquerdo, outras só do lado direito. Às vezes você sente dos dois lados, mas um é mais intenso que o outro. Em alguns casos é até uma quedinha, assim, você tem até, assim, tipo, muda a postura corporal, né? E isso vai dando pistas sobre por onde começar. E é por essa razão, se você vê o sintoma da Márcia, que é o peso nos ombros, o sintoma da Suelen, que é a ardência na nuca, são diagnósticos que é preciso fazer um exercício acompanhado. Porque são sintomas fortes e que podem indicar a abertura de uma constelação, né? Aí a Suelen está dizendo que o esquerdo foi mais intenso, então é mais intenso, ou pelo menos é mais emergente, olhar para o lado materno, Suelen, já que é esquerdo, tá? E eu digo isso também porque ano passado, na jornada, aconteceu uma coisa super forte, foi surpreendente até para mim, de verdade. Eu fui apenas explicar o exercício para a gente identificar o adulto, a criança e o estado pais. Lembram que 2 lives atrás a gente estava falando sobre isso, né? E existe um exercício em que você experimenta no seu corpo como que é a sensação de quando você está no estado criança, de quando você está no estado adulto, quando você está no estado pais. E dentro desse exercício você pode perceber essas sensações físicas de peso, de dor, de ardência e tal. E isso, dentro do exercício, você vai nesses espaços e cuida, né? E olha, e em sede de exercício, resolve, traz alívio. Pois bem, eu estava explicando esse exercício ano passado na jornada. Então eu perguntei, foi até no passo da prosperidade financeira mesmo, foi no passo do dinheiro. E aí eu perguntei assim, alguém tem uma questão com dinheiro, mas assim simples, não traga uma questão complexa não, tipo, não traz uma falência não traz perdi tudo, essas coisas não, traz uma coisinha boba, tipo,
Tipo, tô devendo cheque especial, ou atrasei o cartão de crédito, coisa boba, coisa pequena. Aí uma pessoa que estava fazendo a jornada falou, eu tô devendo cheque especial. Eu falei, então tá, então vamos demonstrar o exercício com essa sua questão de que tá devendo cheque especial para os seus colegas entenderem o exercício e daí depois cada um vai fazer o seu exercício. Ótimo. Coloquei ela lá no centro da sala e comecei a explicar o exercício. Lembra, eu estava só explicando. Só que o campo na jornada fica bem intenso, né? Então, explicando o exercício, de repente eu olhei em volta e aí tinha uma pessoa chorando e a minha fotógrafa, a Bibi, estava chorando. Um outro tinha sentado no chão. Quando eu me dei conta, aquela demonstração do exercício tinha se transformado, tinha aberto um campo, uma janela de oportunidade para aquela pessoa numa constelação. O campo sistêmico, o campo de informação daquela cliente se revelou, sem que a gente estivesse predisposto a fazer uma constelação. E quando é assim, eu respeito e a gente seguiu a constelação e fizemos a constelação da cliente. Então, por isso que alguns exercícios a gente só vai até o ponto do diagnóstico aqui no trabalho da live e no trabalho do Telegram. Porque alguns exercícios podem conter informações que estão na emergência de serem vistas pela pessoa. E quando elas estão na emergência de serem vistas, então é legal olhar para isso. Aqueles que não são de São João del Rei, nem da região das vertentes, que não tem como vir a São João del Rei, ou também porque na sua cidade certamente tem um facilitador de constelação familiar, procura um facilitador de constelação familiar, alguém que tenha uma formação sólida, que tenha experiência, e aí busque trabalhar essa questão na perspectiva sistêmica. Esse é a minha sugestão para você, se você não mora num lugar que seja próximo para você vir aqui, né? E também porque é isso, São Paulo, por exemplo, Rio, Belo Horizonte, tem consteladores, né? Embora eu tenha clientes de Belo Horizonte que venham. Mas é importante olhar para isso, porque se apareceu com força é porque realmente essa questão sistêmica tá aí te rondando, digamos assim, né? E tá na emergência de ser vista. Ei, Turina, tudo bom? Como você tá? Que bom te ver por aqui. 19h47, abrindo para perguntas. Alguém tem uma dúvida? Gostaria de perguntar mais alguma coisa a respeito, da abundância, do exercício e 2, do exercício da crença que eu passei agora? Se tiverem, tô aqui para vocês. E lembra que eu só vou atualizar lá o link depois da live, tá? Não tá atualizado ainda. Eu vou atualizar depois da live para pré-inscrição, para essas vagas da jornada que estão disponíveis. Emergência de ser vista, que linda, que bom te ver, você é muito bem-vinda aqui. Pode começar, Dani, desde o primeiro exercício, lá no grupo do Telegram. Então, todos os exercícios estão lá listados. Você pode ir lá no primeiro, clicar e ali na sequência vem todo o resto, tá? Lembrando que hoje à noite eu vou colocar, bem mais tarde, tá? Que hoje à noite eu vou colocar a meditação da abundância e o exercício da abundância, tá? Façam também. Na verdade, eu vou até me corrigir. Hoje à noite eu vou colocar o exercício, amanhã de manhã eu vou colocar a meditação, tá? Porque a meditação eu preciso traduzir ainda umas partes dela. E também é legal vocês fazerem essa meditação da abundância pela manhã. Por quê? Porque aí vocês se nutrem dessa sensação de abundância e aí podem observar ao longo do dia como essa sensação de abundância toma conta do corpo de vocês nas suas relações
durante o dia, com o trabalho, com a cidade onde vocês vivem, com o prédio onde vocês moram ou a casa, tá bom? Ah, a jornada. Então, Turina, aqui a gente fez uma semana de bate-papo sobre dinheiro. Chamava Vamos Falar sobre Dinheiro. A jornada é um outro processo cujo último passo do ano de 2019 vai acontecer. Foi bom você ter perguntado, nos dias 14 e 15 de dezembro aqui em São João del Rei. E a gente estava falando da jornada porque eu abri 10 vagas extras para participação neste último passo de 2019. E o link para pré-inscrição vai estar na minha bio. Enfim, vai ser interessante a jornada, vai ser bacana. E eu abri essas vagas extras porque as pessoas começaram a me pedir para ter, né, vaga extra. Perdeu o início do quê? Não, Suelen, aquela live que eu fiz a constelação imagética já saiu do ar. Quando eu começo uma live nova, aquela já sai do ar, tá? Então ela não tá mais no ar, não. As lives anteriores não. O que a gente ainda vai ter, mas aí vai demorar um pouquinho, é aquela primeira live do primeiro dia da semana Vamos Falar sobre Dinheiro, em que eu tive o bate-papo com a Luciana Fiol. Porque a equipe da Lu salvou aquela live e vai fazer pílulas de informação sobre essa questão do dinheiro nesse encontro entre mim e ela. Então, nos próximos dias, nas próximas semanas, devem ter essas pílulazinhas rápidas com a live do primeiro dia. Os exercícios, Turina, estão lá no grupo do Telegram. O link está na minha bio. Aham, gostei do que você falou aí, Turina. Vou adorar te receber. Vai ser maravilhoso ter você aqui no grupo. Ah, você assistiu o canal, Dani? Também tem isso. Quem quiser me acompanhar lá no YouTube, canal Saber Amar, vai lá, se inscreve. Eu publico todas as terças-feiras. Outubro e novembro eu não publiquei vídeos. Em dezembro eu vou retomar a publicação de vídeos semanais às terças-feiras, tá bom? Então você cola comigo no Saber Amar, que a gente vai te explicando no caminho tudo. Os exercícios estão lá no grupo do Telegram, Adriana. Turina, é só clicar na bio e entrar para o grupo. Desde o primeiro exercício do primeiro dia de live, das meditações, tá tudo lá, tá tudo organizadinho. Né, Carol? Carol é que já acompanha faz tempo, né, Carol? Sempre bem-vinda, por sinal. Sempre bem-vinda. E vamos retomar o café terapêutico, hein, Carol? Me cobra. Me cobra porque eu tô animada. 19 horas e 53 minutos, a gente vai chegando ao final, não apenas da live de hoje, pela qual eu sou imensamente grata. Grata pela presença de todos vocês, pela companhia de todos vocês ao longo dessa semana, tanto aqui nas lives quanto lá no grupo. Saber Amar é o meu canal no YouTube. O grupo do Telegram chama Vamos Falar sobre Dinheiro, é o primeiro link da série de links. E nós vamos continuar em contato no Café Terapêutico, que eu vou decidir ainda se ele retorna para o horário dele. Eu acredito que ele retorne para o horário dele de 7 horas da manhã. E até uma próxima semana, né? Até uma próxima semana de imersão em algum tema. Se vocês quiserem sugerir temas, inclusive, aproveitem a oportunidade. A gente ainda tem 6 minutos para comentários. Então, comentem que tema vocês gostariam que eu falasse a partir dessa perspectiva sistêmica, né? Vamos falar sobre dinheiro Telegram. Exatamente, Turina. Exatamente. Qualquer coisa eu também te mando pelo WhatsApp.
Mas tá lá, tá facinho. Tá bem facinho. Então, se vocês quiserem sugerir, aproveitar esses 6 minutinhos que nos restam e sugerir temas para uma próxima semana de atividades, tô super aberta, né? Quem já me acompanha há mais tempo sabe. Ah, saúde dos filhos, né, Dani? Saúde dos filhos. Legal, super bom o tema que você tá sugerindo. Tomei nota, tá? Herança. Legal. Bom tema também, Turina. Muito bom tema. Bem massa mesmo. Então, tô tomando nota. Coloquem aí os temas que vocês acham que sejam relevantes para que a gente trate. E aí eu me dedico uma live inteira a esse tema. Tá joia? A gente pode falar, Dani, sobre saúde de uma maneira geral. E em específico, a saúde dos filhos. Mas de antemão, aproveitando esses 5 minutinhos que restam, já para um pouco te adiantar, né? O que acomete os nossos filhos, em geral, tem a ver com a gente. O que acomete os nossos filhos, em geral, tem a ver com a gente. Os nossos filhos são um sinal do sistema de que algo precisa ser visto por nós. Então, nossos filhos, num amor que adoece, tomam para si a responsabilidade de mostrar ao sistema que algo precisa ser visto, tá? Essa é a pista macro. Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação e a gente precisa olhar para elas assim, caso a caso. Mas de uma maneira geral, desde mau comportamento na escola até uma doença nos filhos precisa ser vista desde uma perspectiva macro como uma sinalização de que algo precisa ser visto nesse sistema. Os nossos filhos têm um amor tão profundo e tão incondicional por nós e pelo sistema que eles tomam para si, num amor que adoece, essa tarefa, tá? Interessante, muito interessante, Dani. Vamos, casamento. Camila falou de casamento, Liliane falou de casamento. Também amei te ver, Turina, foi ótimo. Joia, excelente. Então, olha, a gente tem 3 temas sugeridos pra gente para uma próxima semana de lives. Um dos temas é saúde dos filhos, né? Que foi a Dani que colocou. A gente tem a sugestão de falar sobre casamento, que é, desconfiem, porque é meu tema predileto, relacionamento, não é à toa que o canal chama Saber Amar. E o tema das heranças, que a Turina trouxe pra gente. Os nossos filhos mostram muito. Ah, obrigada, Turina. Muito obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade de ter contribuído. Obrigada mesmo. Me emociona, sério. É muita gratidão que eu sinto cada vez que eu posso... Desculpa, cada vez que eu posso contribuir com um sistema e me emociona, realmente me emociona muito a sua gratidão. Obrigada. E a abertura de relacionamentos também, tá? Vamos fazer uma semana do relacionamento. Vamos fazer uma semana do relacionamento, vamos fazer uma semana da saúde, tá? E eu vou encaixar esse tema de herança de algum modo. De repente a gente faz uma semana sobre direito sistêmico. Não sei se vocês sabem, eu sou pós-graduada em direito sistêmico pela primeira turma no mundo de direito sistêmico que foi aqui no Brasil. Ei, Mary, tudo bom? Como você tá, Mari? Eu tô aqui chegando ao final, 19 horas e 58 minutos. E tá chegando ao final, o Instagram já tá me botando aqui uma arma na cabeça dizendo que faltam 46 segundos. Então, muito obrigada. Muito obrigada, eu me sinto realmente abençoada de tê-los todos aqui. De verdade. Tenham um ótimo domingo, uma excelente semana e se liguem que vai estar no link a pré-inscrição para essas vagas remanescentes, essas vagas extras da Jornada do Dinheiro, tá bom? E se liguem que são só 10 vagas, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.